eu fiz a pedido de uma amiga do Face, ela me pediu para que fosse feita. Eu vou dar uma prévia mais ou menos do modelo. É um modelo simples, esses pontos são realmente repetitivos, praticamente toda a peça. A parte daqui de baixo você pode fazer maior, aumentando a quantidade de pontos altos, porque a primeira carreira eu só fiz uma carreira de ponto alto, pode fazer um pouco maior para que a peça fique um pouco mais longa. Ou alterar um pouco a questão da cava, mas a cava realmente não tem como alterar muito, que você vai diminuindo os pontos à medida que você vai subindo. Até a parte onde faz a divisão das cavas eu explico. Na divisão das cavas eu dou alguns detalhes da realização, porque é um trabalho muito repetitivo. E eu só explico mesmo a questão do... quando chega na finalização do desenho, ou seja, na finalização do ponto fantasia. Mas eu deixo a pessoa à vontade para me mandar comentários, caso queira realmente uma explicação um pouco mais detalhada sobre a peça. Não me importo de responder os comentários. Espero que vocês gostem. Vamos à lista de material. O material que nós vamos utilizar para essa peça vai ser a linha Bela, da Pinguim. Essa cor é a 501. Ela pede uma agulha de 2,5. Ela tem... esqueci quanto é. 405 metros, 370 a textura dela. Um pouquinho mais... pouca coisa mais fina do que a chapa. Eu vou usar realmente a agulha 2,5 para esse trabalho. Já volto. Bom, esse trabalho não tem o gráfico, então eu tô olhando uma foto que uma pessoa do Face me mandou. E com base nessa informação eu vou fazer a parte da frente como eu fiz as costas. Esse trabalho é múltiplo de 12, mas eu preciso que tenha grupos ímpares. O que quer dizer isso? Vou fazer 12, 12, 12, 12, 12. Faço 12 por 5 vezes, ou seja, 5 grupos de 12 correntinhas por 5 vezes. Porque eu preciso ter 2 de cada lado e um no meio para começar a fazer o desenho. Então, se você vai fazer um tamanho maior, lembrando que para você verificar a questão da medida, é pelo busto. Faz a medida do busto, desculpa, com uma folga. E aí você vai fazer a parte da frente e a parte dos costas separados. Eu particularmente não acho legal fazer de maneira circular, porque vai confundir um pouco. Então, faz frente e costas e depois costura. Bom, então assim, se for fazer um tamanho maior, dependendo que a pessoa tenha 120 de busto, um exemplo. Então, eu vou dividir 60 a 60. Vou fazer 12, mais 12, mais 12, cheguei meus 60 centímetros. Automaticamente eu tenho que ver quantos grupos, vai anotando no papel de 12 em 12. Se vai dar um grupo, tem que dar 5, 7, 9, 11, enfim, tem que ter número ímpar, porque você precisa ter 3 para um lado, 3 para o outro e um no meio. 4 para um lado, 4 para o outro e um no meio. Tem que sempre se preocupar com essa questão. Eu vou fazer a minha com 80 centímetros de busto, que é a pessoa que eu estou fazendo. No meu caso, como eu já medi, a primeira parte já foi feita, então eu vou exatamente repetir a mesma coisa, que seria 40 por um lado e 40 por outro, então vai dar 84 centímetros. Desculpa, 84 correntes, desculpa, então se alguém tiver com 80, mas assim, é na minha mão, no meu ponto. Então eu não posso dizer que 80 centímetros vai dar 84 correntes também para a sua mão. Então faça o tamanho do busto da sua cliente ou o seu para que dê certo. Eu já retorno. Voltei. Então, como eu falei para vocês, eu fiz as minhas 84 correntes. Aqui. Na minha mão, no meu ponto, essa aqui vai ser a parte da frente, desculpa, das costas da minha blusa. A frente já tá pronta.
Agora a gente vai fazer a primeira carreira. Como é que eu vou fazer a primeira carreira? Eu seguro o meu último ponto aqui, ó. Não é a laçada, não. A laçada tá aqui, é o ponto mesmo. Seguro o ponto, ou seja, a corrente. Faço mais uma corrente, volto nessa que eu segurei e faço um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas, que agora já equivale, isso daqui já equivale no primeiro ponto alto. E volto fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Lembrando que você tem que ter exatamente a quantidade de pontos altos que você fez de correntes. Ou seja, aqui eu tenho que ter 84 pontos altos. Se vocês fizeram quantidade um pouco maior, porque o tamanho do busto é maior, ou menor, tem que ter essa quantidade de corrente, de pontos altos igual à quantidade de corrente. Por essa razão que eu falei, faz uma corrente, volta na última, faz um ponto baixo, sobe duas correntinhas e vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. Essa aqui vai ser a base da nossa blusa. Então, aqui você vai seguindo, fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Eu já vou voltar depois, quando eu finalizar, para mostrar a segunda carreira. Finalizei aqui minha carreira de ponto alto, agora eu vou voltar para começar a fazer o nosso ponto fantasia da blusa. Viro o trabalho, subo 3 correntes e vou fazer um total de 39 pontos altos, considerando a corrente como o primeiro. Aqui eu estou no segundo, dá um total de 39 pontos altos. Daí eu volto para que a gente possa começar a fazer o nosso ponto fantasia. Volto a dizer 39, porque eu estou fazendo com essa quantidade de correntes. Mas lá na frente, quando chegar na parte do ponto fantasia, eu vou explicar para vocês como fazer essa divisão. Eu já volto então para poder explicar. Já fiz então aqui os meus 39 pontos. Eu vou explicar a vocês então como é que eu cheguei nessa conclusão aqui em relação à quantidade de pontos e como é que vocês vão fazer também aí. Lembra que no início eu falei que esse trabalho é múltiplo de 12? 12, 12, 12, 12, mas que no final o grupo tem que ser um grupo ímpar. 5, 7, 9, 11, 13, enfim. Como é que a gente vai chegar para fazer a divisão do nosso trabalho? Então, vou dar o exemplo do meu aqui. Calculadora na mão, nessa hora a gente vai ter que calcular os pontos. Aqui, como eu expliquei para vocês, eu fiz 7 grupos de 12. Então, 7 vezes 12 vai dar 84. Ou seja, eu fiz 84 correntes. Só que eu preciso dividir por 2, para um lado e para o outro. Então, o que eu fiz? Eu peguei 3 grupos meus. Então, eu tenho 3 grupos de 12 vezes 3, vão dar 36. Ah, Juliana, você fez 39. Calma, vamos lá. Dividi meus 2 grupos, ou seja, metade, deixando 12 grupos, deixando 12 pontos no meio. Então, eu botei meus 36 para um lado, 36 para o outro e deixei meus 12 no meio. Só que para eu começar, eu tenho que ter 6 pontos no meio. Então, se eu tirar 6 pontos dos 12, ficam 6. O que eu tenho que fazer? Dividir 3 para um lado e 3 para o outro. Então, por essa razão, eu fiquei com 36 pontos que eu já havia dividido, mais os outros 3, 39. A ideia é a mesma para qualquer tamanho, qualquer quantidade de pontos. Volto a dizer, múltiplo de 12, porém os grupos devem ser ímpares, para que na hora que você for fazer o desenho central, você consiga dividir de forma exata. Então, vamos lá. Fiz os meus 39 pontos. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Deixa eu só pegar meu modelo aqui, porque feito no olho, às vezes é mais fácil você olhar a própria peça. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer uma correntinha.
deixar ela mais ou menos aqui pra cima pra não confundir. Uma correntinha, vou pular um ponto de base, no próximo vou fazer um ponto alto e mais 3 pontos altos, um para cada ponto da base. Fiquei com um total aqui de 4 pontos altos. Uma correntinha, pulo um de base, vou no próximo, faço um ponto alto e continuo fazendo ponto alto até o final, onde eu tenho que ter um total de 39 pontos altos também desse lado de cá. Então, aqui, ó, eu já comecei a fazer a base do meu trabalho. Pela foto que me passaram, não tinha essa base, então eu tô fazendo a base conforme eu vi na foto. Então, ó, e vai fazendo até o final. Eu já retorno, então, pra gente começar a nossa terceira carreira. Vamos para a nossa terceira carreira. Então, já finalizei, meu desenho está definido já aqui no meio, então agora eu não preciso nem ficar me preocupando de contar muitos pontos. Só tenho que me preocupar de não deixar de fazer nenhum, para não dar erro. Então, aqui eu subo 3 correntinhas e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até próximo do desenho, ou seja, quando faltar uns 2 pontos antes do desenho, eu volto para poder mostrar a vocês como a gente vai fazer para seguir o nosso ponto fantasia da blusa. Voltei então, gente. Como eu falei, deixei 2 aqui sem fazer, mas é só para vocês terem uma noção. Mas na verdade a gente tem que fazer até antes, até um antes. Então, deixa eu explicar então. Parei no 2, faço mais um. Agora aqui, deixa eu explicar para vocês melhor. Nós temos o desenho aqui no meio, nós temos 4, uma corrente antes e uma corrente depois. Agora, a gente vai sempre deixar de fazer um ponto desse lado de cá e um ponto do lado de lá. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou deixar de fazer um ponto alto, faço uma correntinha, pulo esse ponto alto, vou na corrente que eu fiz e faço um ponto alto. Isso aí a gente vai fazer o nosso ponto fantasia. E para cada ponto da base que nós temos à frente, vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu fiquei no total aqui, na verdade, de 2, 4, 5, mais um aqui na corrente que eu tenho que fazer, 6 pontos. Faço uma corrente, pulo um ponto da base e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final. Vou fazer só mais uma carreira com vocês, para poder vocês visualizarem o que eu tô querendo dizer, porque ele vai fazer isso aqui, ó. Exatamente o que foi feito aqui, nesse daqui. Ó, o desenho, ele vai abrir assim. Vai se abrir um desenho aqui, mais pra frente a gente vai abrir um outro desenho aqui também da mesma forma. Pra então a gente seguir fazendo pra chegar até as alças, mas a princípio a gente tá fazendo esse daqui. Eu vou fazer mais uma carreira com vocês e depois eu vou explicar até quanto a gente vai fazer dessa forma, com a mesma ideia. Eu já retorno. Voltei então pra nossa quarta carreira. Bom, já adiantei aqui, porque como eu expliquei pra vocês aqui é só ponto alto, não tem nenhuma alteração. Ou seja, continua sendo ponto alto. Agora, vou fazer mais um aqui que tá faltando. Como eu falei pra vocês, são carreiras de repetição. A gente vai estar sempre deixando de fazer um ponto. Então, aqui, ó, eu fiz todos os meus pontos altos. No último aqui, eu não vou fazer. Eu sempre não vou fazer o último, porque eu vou aumentar aqui no meio e eu vou deixar de fazer um aqui. Então, eu vou fazer uma correntinha, pular esse último, vou na corrente de baixo e faço um ponto alto. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar na corrente. Aí, chegando ali, eu vou explicar a vocês
que vamos seguir fazendo dessa forma até que tenhamos 22 pontos centrais. Cheguei aqui na outra corrente, vou fazer mais um ponto alto na corrente. Uma correntinha de intervalo, pulo o próximo ponto e faço ponto alto e sigo fazendo até o final. Então aqui nós começamos com 4, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora no próximo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E assim vai seguindo, até que esse meio aqui nós tenhamos 22 pontos. Quando nós tivermos 22 pontos aqui nesse meio, sempre o procedimento que eu expliquei, deixando de fazer o último ponto e fazendo o ponto na corrente, aqui vai totalizar 22. Quando estivermos com 22 aqui, eu volto para poder apresentar para vocês um novo ponto fantasia. Voltei. Então, já fiz aqui essa primeira parte, como eu expliquei para vocês, pode fazer e continuar fazendo. O nosso ponto fantasia é só apenas central a princípio. Só quando chegar na parte das mangas, que ele vai vir um pouquinho pro lado de cá, mas depois mais pra frente eu vou explicar. Então, o que eu já fazer agora? Fiz os meus pontos aqui do lado, desse primeiro lado, até um anterior, né? Nesse caso aqui. Vou deixar de fazer um ponto aqui. Vou fazer uma corrente, vou na corrente, vou fazer um total de 10 pontos altos. Então, esse é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui eu vou fazer uma corrente, eu vou pular 2 pontos no intervalo aqui, ó. Tem 1 ponto, 2 pontos. No intervalo aqui, antes dos próximos pontos, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou pular os próximos 2 pontos e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Então, vai ficar assim. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, ou seja, desse lado de cá também vai ter 10 pontos altos. Sigo fazendo até a corrente, depois eu faço uma correntinha, pulo um ponto e no próximo eu sigo fazendo, continuando fazendo as laterais da blusa. Cheguei no último ponto, faço um ponto na corrente, uma corrente, pulo um ponto no próximo e continuo fazendo ponto sobre ponto da minha outra lateral. Eu já retorno para dar continuidade ao ponto fantasia. Então, já vou retornar, virando, chegando até aqui, deixando um ponto sem fazer. Já retorno. Já retornei, então, já fiz essa primeira parte. Agora eu cheguei aqui no meio. Novamente, a gente vai começar um novo ponto fantasia. Aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Sigo fazendo, deixando de fazer o último ponto, uma corrente, um ponto alto sobre a corrente, e vou seguindo fazendo ponto alto até chegar lá no meio. Também vou deixar de fazer um ponto antes lá também. Agora vão ser 2 locais que eu vou deixar de fazer um ponto. Que lá vai se formar um desenho central, da mesma forma que nós fizemos o primeiro. Aqui vai fazendo
deixo de fazer um ponto, faço uma correntinha e vou na corrente e faço um ponto alto. Sobre o ponto alto central eu faço um ponto, na corrente eu faço um ponto. Então eu marquei aqui com um total de 3 pontos altos, com uma correntinha, pulo um ponto e faço ponto alto sobre ponto alto até chegar lá e fazer a mesma coisa. Então aqui esse ponto central, ficamos o primeiro com 1, o próximo vamos agora com 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19. Quando chegar no 21º, ou seja, quando tiver 21 pontos aqui dentro, eu vou voltar para mostrar a vocês uma próxima etapa, ou seja, um próximo ponto fantasia que a gente vai iniciar. E logo depois a gente já vai começar a fazer a divisão lado direito e lado esquerdo da nossa peça. Eu já retorno. Como é um ponto muito repetitivo, não adianta ficar fazendo carreira por carreira, o vídeo fica muito longo, fica cansativo. Então vamos lá, eu comecei com 1, 2, 3 correntinhas. Eu já tô na próxima carreira, já finalizei com 21 pontos. Agora eu vou fazer o terceiro ponto fantasia. É o terceiro e último, que logo em seguida a gente vai fazer a divisão para fazer a parte das nossas cavas e mangas. Que nesse caso eu vou fazer carreira por carreira. A parte da manga eu vou fazer carreira por carreira. Aí não vai ter jeito, porque tem que contar os pontos, porque no final vai ter uma contagem, tem que ter um número certinho de pontos, porque a gente vai também finalizar os pontos fantasia. Então tem que ver como é que faz para finalizar. Mas vamos finalizar primeiro essa parte aqui, referente ao segundo ponto fantasia, abrindo já o terceiro. Então aqui eu continuo fazendo meu ponto alto sobre ponto alto, tô na lateral aqui do trabalho, quase chegando no desenho. Então aqui eu vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui, só deixei de fazer um ponto, faço uma correntinha, faço o ponto dentro da corrente e aqui eu vou fazer os pontos, que são um total de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobrou um aqui, eu faço uma corrente, pulo esse ponto, vou na corrente e faço um ponto. Agora eu vou fazer um total, que eu já tô no meu ponto central, ou seja, no meu desenho central do ponto fantasia. Eu já fiz a minha lateral aqui e já tá pronta. Agora o ponto fantasia central. Eu vou ter que fazer 11 pontos. Então aqui eu vou contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faço uma corrente,
pulo um de base, vou no próximo e continuo fazendo mais 11 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma corrente, um de base, vou no próximo e faço os meus 10 da outra lateral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo e vou finalizar a minha lateral como nós fizemos a outra. Voltei então, já tô aqui, já finalizei a lateral, já fiz os meus 10 pontos iniciais. Agora eu vou continuar fazendo ponto fantasia central. Deixa eu só olhar aqui para ver o meu primeiro trabalho, ok. Agora a gente vai fazer o seguinte: vai fazer ponto alto sobre ponto alto até que chegue naquela corrente central. A gente vai fazer, na verdade, como se fosse o segundo ponto fantasia, ou seja, repetir a mesma coisa, só que ele vai ter apenas 3 carreiras. Então, já estamos finalizando essa parte do corpo da peça. Lembrando que se alguém quiser fazer mais comprida, até esqueci de comentar, faça mais carreiras de ponto alto antes de começar o ponto fantasia. Depois eu vou medir a blusa e passar para vocês quanto ficou de altura. A mesma coisa que nós fizemos então, eu tenho um intervalo de uma corrente, eu vou pular um ponto, ou seja, desculpa, eu vou fazer uma corrente, vou pular o próximo ponto, nesse intervalo de uma corrente eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pular um ponto, vou pro próximo. Assim. Aqui eu fico com 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos. Assim como do outro lado também vou ficar com 11 pontos, meus 10 pontos normais. Então aqui é o primeira carreira do ponto fantasia número 3. Faltam mais 2 que eu vou fazer junto. Vou voltar da mesma forma também, já com a lateral pronta. E assim que a gente finalizar essa parte, eu já vou fazer a parte das mangas do trabalho. Tá bom? Voltei então. Agora nós estamos já na parte central aqui do desenho, já fiz a lateral. Vou continuar caminhando aqui com o ponto baixo até o nosso desenho central da peça. Na verdade, a gente vai fazer exatamente o inicial da segunda carreira, que vai ser 1, 3 e 5. Então, assim, eu já fiz o primeiro, que é aquele ponto central. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos e depois eu vou fazer 5. E finalizando com 5, eu vou fazer a divisão, que de um lado eu já vou estar com um fio, já vou continuar, depois eu arremato e faço o outro lado, mas eu vou fazer só um lado da manga com vocês
e o outro é exatamente igual. Então aqui, como eu falei, ó, tá vendo? Aqui eu vou fazer 2, 4, 6, 8, 10, 11. Faço uma corrente, pulo um ponto, vou no intervalo de correntes, faço um ponto alto. No ponto alto central, faço um ponto alto. Na corrente, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo, vou no próximo e faço um ponto alto. Exatamente como nós fizemos aqui, quando começamos o segundo ponto fantasia. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que vamos parar aqui, ó, quando tiver 5. Então, eu vou fazer esse aqui com 3, volto para fazer com 5 e logo em seguida a gente começa a fazer as mangas. Voltei então, gente, já fiz a minha lateral, já fiz os 10 pontos, já fiz os 11 pontos, como já tinha mostrado anteriormente. Faço uma corrente, na corrente eu faço um ponto alto, ó. E em cada ponto da base eu faço um ponto alto. Então, eu totalizo aqui 5 pontos. Ficamos então no centro com 5 pontos. Uma corrente e continuo fazendo até o final. 11 pontos, depois 10 pontos, depois os pontos finais do nosso trabalho. Eu vou voltar então para a próxima carreira, que já é a nossa carreira da nossa alça. Então, eu vou fazer um lado, que eu não vou precisar arrematar o fio, do lado que eu terminar eu já vou começar, e depois vocês vão fazer o outro lado da mesma forma. Eu já retorno. Então, retomando, vou começar a fazer a alça da minha blusa. Tô na lateral, então eu vou virar o trabalho, vou subir 1, 2, 3 correntinhas e começar a minha lateral. A questão de pontos da lateral vai muito de acordo com o tamanho que vai ser feito. Então, aqui você vai seguindo, fazendo os seus pontos e seguindo também o ponto fantasia. Eu vou só dar uma ideia a vocês em relação a como fazer, mas isso vai muito de acordo com a quantidade de pontos que vocês estão trabalhando. Como eu falei, eu tô fazendo um tamanho para 80 centímetros na minha mão. Então, assim, eu tô colocando uma quantidade de pontos que equivale ao trabalho que eu estou fazendo, mas não é difícil fazer a mesma coisa. Então, assim, você está fazendo uma quantidade X aqui na lateral, vai continuar fazendo a quantidade, vai continuar reduzindo um ponto aqui, ó. Vocês estão vendo que vai reduzindo, vai aumentando para o meio e vai reduzindo a lateral. Aqui segue o mesmo ponto fantasia. Esse ponto fantasia, ele vai acabar logo aqui, ó, aqui em cima. Então, quando você estiver quase no final da sua alça, ele vai acabar. Mas eu vou dar uma ideia de como fazer isso aqui para qualquer tamanho. Então, não vai ter dificuldade nenhuma para fazer para qualquer tamanho, não. Estou no meu bloco de 10, que ainda vai permanecer durante algum tempo. Só abrir aqui, estou fazendo essa lateral aqui. Continuando aqui, esse lateral esses pontos aqui vão se encerrar lá em cima. Então, vocês vão continuar fazendo esses pontos aqui até lá em cima da peça. Tô chegando na parte central da blusa. Aqui é só seguir o ponto, como já vem sendo feito. Chegando aqui na parte central.
Questão de altura da cava, vocês podem fazer a diferença quando chegar no finalzinho, lá em cima. Deixa eu mostrar aqui na minha primeira peça. Aqui, ó. Quando chegar nessa parte aqui, no caso aqui, peraí, deixa eu só me situar. Essa aqui é a parte de fora. Então aqui, ó. Vai ter um momento aqui que a gente não vai fazer mais redução, nem pra cava, que vai ficando assim, e nem pro decote, vai ficar reto. Então, nessa parte onde vocês começam a deixar reto, eu vou explicar na hora. Vocês podem aumentar para que a cava fique maior e de acordo com o tamanho da cava da pessoa que você está fazendo. Mas quando chegar lá em cima, eu explico melhor essa parte. Vamos começar então como é que faz para voltar. Já tô quase chegando no desenho. Aqui eu continuo fazendo também a mesma coisa, uma corrente, e vou seguindo aqui. Já tô no desenho do meio. Então aqui eu já cheguei na parte central. Aqui a gente tem 5 pontos, ou seja, ficaram 5 aqui. Eu vou fazer nesse final aqui, agora vou fazer 2 pontos altos aqui dentro dessa corrente aqui que antecede os 5 e mais 2 pontos aqui, um em cada ponto da base. Então aqui, ó, eu vou fazer a divisão. Aqui eu tenho 5 pontos. Fiz 2 pontos aqui dentro, fiz 2 pontos aqui. E aqui eu fiquei com os 3 pro outro lado. Por quê? A gente vai estar sempre com 4 pontos na parte do lado do decote. Então, aqui eu já tenho os meus 4 pontos. Tá? Então, aqui, essa aqui é a primeira parte. Então, eu vou fazer etapa por etapa com vocês. Então, essa aqui é a primeira carreira da nossa manga. Então, eu já volto para a segunda. Bom, voltei então para apresentar para vocês a cava. Já adiantei um pouco, porque é muita repetição. É repetir o mesmo ponto fantasia, a mesma quantidade de pontos. Isso daí depende do tamanho da peça, porque vai ter uma hora que seus pontos vão ser iguais, então você vai repetir a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Eu já adiantei aqui algumas carreiras. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estou caminhando para a oitava. Porque na oitava carreira, eu já vou começar a finalizar o primeiro ponto fantasia da nossa peça, que é esse daqui. Então, eu vou ensinar vocês como seria a finalização desse ponto. Tá? Então, vamos lá. Então, começando a oitava carreira aqui. Caso alguém que esteja fazendo com a mesma medida que a minha, tenha alguma dificuldade, alguma coisa que queira me perguntar, manda no comentário que eu respondo. Então, aqui eu já comecei meus 4 pontos, fiz uma corrente, pulei um ponto e já caminho aqui para o próximo ponto. E vou caminhando sobre o meu ponto fantasia. Eu ia fazer carreira a carreira, mas ia ficar uma coisa muito repetitiva, super cansativa. Então, no caso de dúvida, manda mensagem para mim no comentário que eu respondo e explico qualquer dúvida que a pessoa tenha. Assim, para mim é bem mais fácil. Então, aqui eu vou fazer o procedimento normal, pular um ponto, uma corrente, pular um ponto e seguindo fazendo. Perdão, aqui eu errei. Aqui você faz o ponto. Aqui quando muda o lado, você acaba... Tem uma hora que você tem que ir pra lá, tem hora que você vem pra cá, então acaba se perdendo. Peço perdão. Vamos lá. Então, você continua aqui. Porque aqui eu vou finalizar o primeiro. Então, eu já quero explicar como fazer para voltar e continuar fazendo. E depois, quando eu finalizar o segundo, eu volto novamente.
porque o terceiro vai ficar até o finalzinho da nossa alça. São só os do meio mesmo que vão desaparecer. Aqui você faz. Continua fazendo ponto aqui. Aqui você então faz uma corrente, você tem 3 pontos aqui no final, no meu caso. Você vai pular o primeiro, vai no meio. Então aqui eu já não tenho mais o que fazer, ou seja, não posso mais fazer nenhum tipo de ponto para cá. Então eu tenho que virar meu trabalho. Então, retomando, depois da minha virada, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Um ponto baixíssimo na corrente, subo 1, 2, 3 correntinhas e sigo trabalhando o meu ponto normalmente. E aqui pode-se verificar que já se encerrou o ponto fantasia inicial da nossa peça, ou seja, o primeiro que nós fizemos. Então já se encerrou. E aqui é só seguir fazendo os pontos que restam até se finalizar o segundo ponto fantasia. E é exatamente na hora que eu vou voltar para explicar como vamos fazer para encerrar esse ponto fantasia. Também já quase finalizando a nossa manga. Já retorno. Voltei para mostrar mais uma virada de carreira com finalização de ponto fantasia, já é o segundo que a gente vai finalizar. Então aqui eu já fiz a virada do decote. Vou fazendo ponto por ponto. Desculpa, gente, peraí. Segue normal o ponto fantasia que está sendo feito no decote, e esse aqui também vai continuar sendo o último que a gente vai fazer antes da virada. Uma corrente. Você vai no último ponto aqui. Faz o ponto, que aqui você vai fazer o último ponto fantasia. Porque agora a gente vai virar. Deixa eu só arrumar minha linha aqui. Pronto. Agora não tem mais diminuição desse lado. Como eu falei para vocês lá atrás, essa parte aqui a gente já finalizou o ponto fantasia, o segundo ficou só com decote. Daqui em diante você já não precisa mais fazer a diminuição, ou seja, aqui é só subir 3 correntinhas, fazer um ponto alto nesse intervalo que ficou e seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então é nessa parte aqui que você pode definir a questão da altura da cava. No meu caso aqui eu vou fazer mais algumas carreiras para chegar na altura indicada, mas se você quiser ir um pouquinho mais além até findar com os seus pontos, também pode. Porque nesse caso aqui para mim eu vou fazer só mais algumas e vou voltar para apresentar o final para vocês, mas aqui eu vou só mais um pouquinho e vou finalizar. Mas quem quiser ir continuar e finalizar até o último ponto fantasia,
Pode fazer. Não tem nenhum tipo, não tem problema. Aqui é só fazer uma corrente, vem aqui. E aqui em diante eu vou voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Mas eu vou manter essa finalização do decote. Essa finalização de decote de manter 4 pontos no decote vai continuar. Esse lado aqui permanece fazendo o detalhe do ponto fantasia. Só a parte da cava mesmo que eu já parei aqui na redução. Já não faço mais redução aqui, já fiz a curvatura da minha cava. Eu volto para finalizar com vocês. Só para apresentar a vocês a finalização da carreira da primeira alça da minha blusa. Então, como eu disse aqui, ó, quando eu finalizei o segundo fantasia, já não quis mais fazer diminuições de pontos, parei, segui o trabalho reto. É só virar aqui, fazer mais uma carreira e finalizar. Eu volto então para apresentar a vocês a costura. Em relação à parte da manga, como eu expliquei, eu não fiz passo a passo, expliquei mais ou menos. Quem tiver alguma dúvida, por favor, manda nos comentários que eu respondo todas as dúvidas que a pessoa tiver referente à manga da blusa. Já finalizei a peça, ela já está pronta. Vocês podem observar aqui, eu até coloquei também os marcadores para começar já a costura da nossa peça. Agulha de tapeceiro normal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com um único fio. Então, nesse caso aqui, eu vou passar, né, como se estivesse realmente realizando a costura. Aqui assim, nos pontos. Eu vou puxar. E quando é muito grande, desembola. Puxo uma perna, deixo a outra. Então, com essa ponta aqui, eu vou amarrar. Cada um faz a costura acostumado no crochê. Eu gosto de fazer dessa forma. Dou 2 nós aqui. Já tem uma única perna de fio. E agora eu posso começar a fazer a costura normal da minha peça. Deixo os marcadores já para que a peça não ande. Então aqui, ó, só vou aqui costurando essa parte aqui. Depois a gente vai cortar, você puxa essa parte aqui e vai costurando ponto por ponto. É um pouquinho enjoado porque como eu coloquei um fio muito longo, mas colocando um fio um pouquinho mais curto, fica mais fácil a costura, ele não se embola tanto. Mas eu coloquei já o tamanho do fio que eu acredito que vai chegar lá do outro lado. Aqui você vai realizando a sua costura naturalmente, normal, como se fosse costura de mão, só que com linha de crochê. Do lado de cada peça, tirando essa rebarba, fica uma costura bem legal, não aparece quase como é o mesmo fio, não aparece. Isso aí fica a critério de vocês em relação à costura. Vou costurar toda essa lateral, vou costurar outra lateral,
costurar o braço e eu já volto com a peça pronta, finalizada e arrematada.